Nessa aula, a ideia é a gente prosseguir na nossa discussão sobre as decisões de capacidade. Até aqui, conversamos sobre quais são os objetivos e os aspectos envolvidos nas decisões de capacidade. Também entendemos os impactos da sazonalidade no planejamento da gestão de capacidade, particularmente na construção dos planos agregados. E nessa aula a gente vai aprofundar o nosso entendimento de como calcular métricas para medir a capacidade de produção. Bem, para além daqueles indicadores que a gente já estudou em aulas anteriores, nós precisamos pensar no plano agregado de produção, no nosso plano da nossa capacidade. E uma alternativa é a gente tentar ignorar as flutuações da demanda e manter um nível só de produção constante. Então, eu penso um determinado nível de capacidade e fabrico para poder atender, de forma que eu consiga suprir naqueles momentos em que a demanda é maior do que a fabricação. Uma segunda possibilidade é eu ajustar a capacidade para refletir todas as flutuações que a gente tem da demanda, que é o plano de ajustamento da demanda. E uma terceira possibilidade é a gente atuar no lado da demanda, conforme a capacidade, a restrição que a gente tem. Para fazer isso, a gente pode subir, por exemplo, o preço do produto. Então, se o produto fica mais caro, a gente vai afugentar parte dos clientes. E eu consigo diminuir a demanda e ela se ajusta à capacidade que eu tenho. Outra alternativa seria, por exemplo, aumentar os prazos. Então, poderia ter várias possibilidades nesse caso. Geralmente, o que vai acontecer na prática é que as empresas vão adotar planos mistos, combinando essas três possibilidades. Bem, para a gente entender melhor como que acontecem esses planos, vamos fazer um exercício. Eu acho que isso vai nos ajudar a visualizar melhor. Bem, vejamos essa questão 5 aqui do exercício. Uma fábrica está fazendo o planejamento agregado para uma das suas linhas de produção para o próximo ano. Sabe-se que no período a demanda mensal é a seguinte. Então nós temos a demanda aí de janeiro até dezembro, começando em janeiro com 750 unidades, indo a dezembro até 956. Nós sabemos que, ainda que a capacidade produtiva é de 10 unidades homem-mês e que se incorre nos seguintes custos. Então nós temos uma relação de custos aí. Para se manter um item no estoque por unidade, para se contratar um funcionário de R$ 450 por funcionário, um custo de demissão de R$ 950 por funcionário, um custo de produção em horas normais, dentro ali do turno regular da empresa, um custo de produção por hora extra, então cada hora extra tem esse valor de R$ 75, e o custo de subcontratar com terceiros, que é quando eu não der conta de produzir, eu não quiser utilizar horas extras, não estender o turno, e aí eu posso subcontratar um terceiro para produzir para mim. Nesse caso, ele tem um custo de R$ 40. Então, a partir das informações fornecidas, elabore o plano agregado para as seguintes situações. Nós construímos 4 situações aqui, hipotéticas. A primeira é uma produção mensal constante em que os estoques absorvem as variações. A segunda, uma produção constante de 600 unidades por mês, com estoque inicial nulo, subcontratando com terceiros as unidades para atender plenamente a demanda. Na letra C, a gente tem uma situação de produção mensal constante também, partindo de um estoque de 100 unidades em janeiro até um estoque final de 148 unidades em dezembro. E na letra D, a gente tem uma produção constante de janeiro a agosto, com estoque inicial de 150 unidades e procurando ter um estoque mínimo possível em agosto, seguido de uma produção constante de setembro a dezembro, com estoque final em dezembro de 50 unidades. O fato é que a gente vai ter que escolher entre essas 4 alternativas. Então, tanto a gente precisa fazer o plano de produção para elas, como a gente precisa apurar o custo também de cada uma dessas alternativas. Daí, essas informações que a gente tem. A questão pede, então, para após os cálculos, determinar o custo para cada plano de produção e informar qual deve ser escolhido. Vamos, então, transcrever primeiro esses dados para uma nova planilha. Então, aqui eu vou utilizar para esse exercício as planilhas do Google Drive mesmo. Então, vou clicar aqui em Novo, Planilhas Google, Planilha em branco. Muito bem. Então, agora nós vamos nomear primeiro o arquivo, Eu vou chamar aqui de questão 5. Vou nomear aqui a nossa planilha, a página 1 aqui. Basta dar um duplo clique nesses nomes.
Vamos começar aqui preenchendo os dados da demanda, ok? Então aqui para a demanda, a gente vai colocar o mês e a demanda prevista. Bom, vamos então preencher a demanda para cada um dos meses. Em janeiro, foi de 750 unidades. Em fevereiro, 650. E assim sucessivamente. Uma vez tendo os dados previstos, a gente pode até desenhar um histograma para a gente visualizar essa variação que a gente teve na demanda. Eu vou marcar então todos os itens da célula A até a célula B13. Vou clicar em inserir gráfico. Percebemos no gráfico que houve uma queda, né, da demanda de janeiro a julho e depois de julho até dezembro ela sobe de novo. Então a gente tem oscilação. Daí a gente precisa decidir se a gente quer fazer, né, um plano com a produção constante ou se a gente vai tentar seguir essa variação. Daí aquelas alternativas. Bem, o exercício traz para a gente também algumas informações sobre o custo das alternativas. Vou registrá-los aqui também na planilha, criando uma nova página, né? Então vou clicar aqui no botãozinho que tem um mais, né, para adicionar a página. Uma nova planilha foi criada. Eu vou dar um duplo clique aqui no nome para a gente colocar, né, o nome dessa planilha. Eu vou chamar aqui de custos. Então a gente vai preencher as informações que estão lá na planilha com os custos. Então eu vou colocar aqui item de custo. O custo e a unidade. Eu vou aumentar aqui um pouquinho essa primeira coluna para ficar melhor. E aí nós vamos preencher aqui então os valores, né? Então o primeiro vai ser custo de manutenção dos estoques. Apenas é só dar um Enter, né? Quando terminar de preencher, a gente coloca o custo, é de R$ 2,50 e a unidade. A unidade é unidade mês. Bem, a gente vai repetir então, né, esse procedimento para digitar os demais. Muito bem, digitamos aqui então todas as informações sobre os custos. Como os custos são em reais, vamos marcar as células de B2 até B8 e vamos formatar como moeda. Nesse ponto então, vamos fazer uma planilha nova para que a gente possa preencher o plano A. Então, adicionei uma nova página, eu vou chamar aqui de plano A. Acho que para ficar mais interessante aqui, a gente vai identificar, né, que é o plano A. Plano A, conforme o exercício, né, é aquele em que há produção mensal constante, né, e os estoques devem absorver as variações. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma tabela aqui, onde nós vamos ter o mês, o estoque inicial, vamos somar ao estoque inicial o que for produzido, e a esse valor que for produzido, nós vamos subtrair o que for decorrente da demanda. Daí, nós vamos conseguir obter o estoque final em cada mês. Esses já são procedimentos conhecidos, né? Nas disciplinas de administração de materiais, muito provavelmente vocês fizeram já esses cálculos, né? Como a gente determina o saldo do estoque num período. Então, a gente soma ao estoque inicial o que entra no estoque, que é o que foi produzido, e subtrai o que sai, que é a demanda, o que foi vendido. Então, a gente vai ter no final, o estoque ao final daquele período. Vamos então preencher os valores de cada um dos meses, e para a coluna da demanda, que é a coluna D, a gente traz também as informações da demanda que o exercício já nos deu. Eu quero fazer aqui utilizando os próprios dados que já estão na planilha, então eu vou utilizar, né, o igual, que aciona o modo de fórmulas aqui na planilha, e aí eu vou clicar na planilha da demanda e vou clicar no mês. Dessa forma eu não preciso digitar os meses lá, né, eles já estão prontos aqui.
Quando eu dou Enter, ele colocou lá igual demanda, que é o nome da planilha da demanda, a exclamação, né? E aí ele me informa a célula que eu estou tirando lá da planilha da demanda essa informação, que é a célula A2. Então aqui eu posso puxar, é só clicar no quadradinho, né? Que a gente vai ter os dados preenchidos. Até a célula A16, né? O mesmo procedimento a gente vai repetir para a demanda. Então eu vou clicar igual na célula D5 e vou clicar lá na planilha demanda na célula B2. Então basta dar um Enter. E aí nós temos então as quantidades que foram já informadas no exercício. Bom, nesse plano A, nós não temos uma previsão de um estoque inicial, então ele vai ser 0. A questão também não determina qual a quantidade que deve ser produzida mensalmente. Vamos partir então da premissa de que nós vamos produzir a média do que foi demandado no período. Então a gente precisa voltar na planilha da demanda e calcular a média da demanda. Vamos fazer isso então. Acho que é legal aqui a gente calcular o total. Então cliquei aqui na célula A14, digitei total. E aqui nós vamos clicar igual de novo na célula B14 para a gente fazer a soma da célula B2 até a B13, ou seja, da demanda de janeiro até dezembro. Veja que a planilha já sugeriu a fórmula, né? Então, soma de B2 até B13, ou em inglês, né? Sum de B2 até B13. Eu vou apertar Tab aqui no teclado, ou você pode também clicar na fórmula sugerida. Ele já digita para a gente. Igual soma de B2 até B13. E agora aqui, nós vamos precisar da média. Então, eu vou digitar média aqui na célula de baixo. E nós vamos calcular a média, né, de B2 até B13. Parece aqui que um recurso automático aqui da planilha buscou os dados também do total e da média para o gráfico. A gente pode corrigir, né? Como aconteceu isso aqui. Basta clicar com o botão direito no gráfico e clicar em intervalo de dados. Na telinha que se abre, a gente vai corrigir aqui o intervalo, tá vendo? Ele está indo de A1 até B15, está pegando total e média. A gente não quer, né? A gente quer que no gráfico apareça só até B13. Então vamos aproveitar aqui e corrigir para não ficar errado, né? Então eu só digitei no teclado de A1 até B13, a gente vai ver que ele vai consertar o gráfico. Efeito colateral, né? Então a gente tem aqui a média da produção, ó, 648 unidades. Então lá no plano A, vou clicar aqui de novo na planilha, nós vamos informar essa produção. Então eu vou clicar aqui igual e vou clicar lá na planilha da demanda na média, ok? Então ele colocou lá demanda, exclamação B15. A minha ideia é clicar ali e arrastar, né, para ele poder já repetir o valor de 648 em todos os meses. Só que se eu puxar dessa forma, a fórmula vai ir se alterando, né? Então na célula de baixo vai ser igual demanda B16, na seguinte igual demanda B17, e a gente não quer. A gente quer que seja sempre essa célula B15. Então tem um recurso nas planilhas eletrônicas para você travar uma célula. A gente aperta F4 no teclado. Tá? Aperta a tecla F4 aí. Ou se você quiser também, você pode digitar, né, o cifrão na frente do B e o cifrão na frente do 15. É o que eu fiz aqui. Então eu dei um Enter. Veja que a célula então ficou igual demanda B15. Agora a gente pode puxar aqui para baixo, né, pelo quadradinho, que vai ficar a mesma forma. Bem, a gente tem então que em janeiro a gente vai ter um estoque inicial zerado. Vamos produzir 648 unidades, que é a média, porque a gente quer fazer uma produção mensal constante, não é? Que é a proposta da questão. E nós vamos então ter uma saída de 750 itens. Deu para perceber que está saindo mais do que está sendo produzido, né?
Nós vamos vender 750, mas só tinha 648. Então a expectativa é que o estoque final fique zerado. Bom, esse cálculo que a gente fez de cabeça, nós vamos colocar agora aqui para a planilha fazer para a gente. Então nós vamos clicar igual. Então a ideia nossa é pegar o estoque inicial, dei um clique aqui na célula B5, né? Vamos somar, então vai dar mais, com o que foi produzido, C5, e vamos subtrair pela demanda, que é a D5. Igual B5 mais C5 menos D5, ou igual estoque inicial mais produção menos demanda. Basta dar um Enter aqui, a gente tem então o valor do estoque. O software de planilha já entendeu que a gente vai querer arrastar, né, a fórmula, e ele já colocou para a gente aí, ó. Então vamos aceitar, é só clicar nesse certo aí, né? Prontinho. Então ele já arrastou aqui a fórmula. Tem um único ajuste ainda que a gente precisa fazer, que é no estoque inicial. A gente sabe pela disciplina de gestão de materiais que o estoque inicial de um mês é sempre o estoque final do mês anterior. Então a gente vai clicar aqui na célula B6, vamos clicar em igual e clicar no estoque final do mês anterior. Eu vou dar um Enter. E aí, ó, é só aceitar também o preenchimento que foi sugerido. Então vejamos o que aconteceu aqui, né? Nós estamos começando em janeiro com 0 unidades, vamos produzir 648 e vamos vender 750. Então vai ficar um estoque negativo de 102 unidades. Né? Tinha que ter pelo menos 102 no estoque para a gente dar conta de atender a demanda, né, de um período anterior. Não tem como ficar um estoque negativo no mundo real. Portanto, a gente vai precisar partir de um estoque de 102 unidades. Então eu cliquei aqui na célula B5, né, que tem um estoque inicial de janeiro, e digitei o valor 102. Presume-se então que lá em dezembro a gente vai ter que produzir um pouquinho a mais do ano anterior, né? 102 unidades para dar conta da produção agora em janeiro. Então eu vou dar Enter aqui. Eu vou até destacar aqui em amarelinho para a gente lembrar que essa célula aqui foi alterada, né, manualmente. Então resolveu, ó. Em janeiro a gente está fechando o mês com 0 itens em estoque. Então o mês de fevereiro começa com 0 itens, a gente produz 648, demanda-se 650. Então ficaram faltando ainda 2 unidades, né? Então o que acontece? A gente precisaria também fabricar 2 a mais. Só que não tem como eu começar o mês de fevereiro com 2 se eu não tiver produzido elas em janeiro, porque o estoque inicial de fevereiro é o estoque final de janeiro. Então eu teria que ter terminado aqui com 2 unidades sobrando, né? Então a gente tem que voltar aqui no mês de janeiro, né, e começar o mês com pelo menos 104, que aí dá conta das 102 que ficaram faltando em janeiro e as 2 que ficaram faltando em fevereiro. Não é? Aí, ó, agora ficou certinho, o estoque está todo positivo. Note que o estoque inicial partiu de 104 unidades e terminou também com 104. Né? Note também que em alguns meses o estoque fica bem grande. Né? Olha só no mês de setembro, ele fecha o mês ali com 766 unidades estocadas. Então, para o gestor que está planejando, ele precisa avaliar, né, o custo de manter esse montão de itens em estoque, né, e o custo de partir ou continuar com a produção, né, dentro desse contexto. Penso que nesse ponto é legal a gente, inclusive, calcular o custo, né, dessa produção. Então, nós vamos preencher aqui, vou clicar aqui na célula A19 e vou reproduzir aqui a estrutura que está em cima. Né? Então, nós vamos ter a produção, o estoque inicial, o estoque final, estoque médio. Bom, nesse caso não tem, né? Mas a gente tinha um custo lá de subcontratação, né? Tínhamos um custo com admissão e um custo com demissão. Nesse caso aqui não aconteceu nada disso. A ideia é a gente pegar a quantidade de cada uma dessas coisas e multiplicar pelo custo unitário. Então a gente vai obter o custo total. Vamos lá então, né? A produção vai ser uma soma de tudo que for produzido no período. Então eu vou colocar aqui igual soma, né? No modo igual
na célula B19, vai acionar a fórmula e nós vamos somar a produção toda do período. Então, eu marquei as células de C5 até C16. Né? Olha lá. Né? Então, a produção na célula B19 vai ser uma soma da produção de janeiro a dezembro, ou seja, da célula C5 até C16. Deu um total de 7.776 unidades que nós estamos fabricando. Nós vamos multiplicar isso pelo custo unitário de fabricar cada uma. E qual que é esse custo? Então, eu vou colocar um igual aqui e nós vamos lá na planilha de custos para a gente buscar. É o custo de produção em horas normais, né? Que está na célula B5, de R$50. Né? Então, o que eu fiz? Eu cliquei igual, fui lá na planilha de custos e cliquei na célula B5. Veja que ele preencheu na fórmula aí, custos, exclamação, B5. Agora, a gente pode multiplicar um valor pelo outro. Então, eu vou clicar na célula D19, que é a do custo total, vou clicar igual e vou multiplicar a quantidade. Então, cliquei na célula quantidade, vezes no software de planilha, é o asterisco, né? Aí a gente vai e clica na célula C19. Então, B19 vezes C19, quantidade vezes custo unitário. Deu 388.800. Esse é o custo para produzir as unidades no período. Mas a gente tem demais custos, né? A gente tem também um estoque inicial que vai ter que ser produzido no período anterior, né? Não são as 104 unidades? Nós vamos ter que produzir elas em dezembro. Então, eu vou clicar igual aqui na célula B20 e nós vamos clicar lá na célula do estoque inicial, que é a célula B5, tá? Tem um valor de 104. Bem, esse estoque inicial ele vai ter um custo também para ser fabricado, que vai ser o mesmo, né? De R$50, só que vai ser no período anterior. Então, eu vou clicar aqui igual de novo, vou clicar em custos e vou clicar lá no 50, que está na célula B5. Bem, então nós vamos multiplicar agora a quantidade. Então, cliquei na célula B20 vezes o custo, que é de 50, né? Que é a célula C20. Deu o valor de 5.200, igual B20 vezes C20, né? Ou quantidade vezes custo unitário. Bom, ao final vai ficar sobrando estoque também, não vai? 104 unidades. Essas 104 unidades, elas vão gerar um custo, né? Ou podem ser avaliadas em termos de estoque, sob a mesma perspectiva. Elas custaram 50 para ser produzida. Então, de novo, né, elas vão ter esse custo de R$50 também. Vamos clicar lá em custos, na célula B5. Então, de novo, a mesma fórmula, custos, exclamação B5, e nós vamos multiplicar uma pela outra. Se você quiser até otimizar as coisas aqui para não fazer de novo, você pode puxar o quadradinho, tá? É a mesma fórmula. Então, vai ser igual na célula D21, vai ser igual a B21 vezes C21. Igual B21 vezes C21 no custo total. Bem, nós vimos que ao longo do período vão ficar alguns itens em estoque, alguns meses até com muito estoque, como é o caso de setembro, né? Então, a gente precisa tirar uma média desses itens que vão ficar em estoque. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar igual média, vou tirar uma média aqui dos itens, ó, de janeiro até dezembro. Então, igual a média de E5 até E16. Esses itens aí tudo vão ficar estocados, pelo menos, né, um mês. Em média, a gente vai manter em estoque, então, né, dei um Enter aqui, na célula B22, né? Nós vamos ter, em média, 320,5 itens em estoque por mês. Só que a gente vai manter essa média estocada durante 12 meses, né? Então, eu vou apertar aqui F2 no teclado, ou dar 2 cliques aqui na célula, novamente, para a gente alterar a fórmula, porque a gente calculou a média mensal, mas só que essa média mensal foi durante 12 meses, então vou multiplicar por 12, tá? Então, a gente vai obter aí a quantidade de itens em estoque, que são 3.846, né, no período todo, que vão ficar estocados. Aí a gente vai multiplicar aqui pelo custo de estocar essas coisas, né? Então, eu vou clicar aqui no igual, e nós vamos lá na planilha de custos de novo, e vamos pegar aqui o custo de manter estoques. Olha aí, ó, é na célula B2, né? O custo de manter estoques é de R$ 2,50.
Lembrando que esses dados foram dados pela questão. Então aqui na fórmula do custo total, a gente repete. Se você quiser, pode puxar aqui o quadradinho. Eu vou até puxar, né? Nesse ponto aqui, acho que já está claro o procedimento. Então a célula D22, você vai observar que ela multiplica a célula B22 vezes a célula C22. Então a gente tem um valor de R$ 9.615, né, para o estoque médio. A gente não vai ter subcontratação, né? Não contratou nem empresa terceirizada, então são zero. Aproveitando aqui que a gente já está construindo a planilha, vamos colocar aqui o custo de subcontratação, que ela já fica pronta, né? Então eu vou clicar aqui no custo unitário, na célula C23, e eu vou clicar lá na planilha de custos. Subcontratar custa R$ 40 a unidade. Bem, aqui a gente pode só copiar a planilha, tá? Então, na célula D23, a gente vai ter a mesma fórmula. Eu vou arrastar aqui o quadradinho, vai ficar o valor de 0, né? 0 vezes 40. Quantidade vezes custo unitário. Admissão também, a gente vai ter 0 admissões. Vamos aproveitar a oportunidade, vamos aqui na célula C24 e vamos fazer uma fórmula puxando o valor dos custos. O custo para contratar alguém é de R$ 450 por pessoa. Se a gente arrastar aqui a formulazinha do total, a gente vai ter um custo total de 0 também. Também não estamos demitindo ninguém, né? Mas vamos aproveitar aqui e já montar a fórmula. Igual, aí na célula C25, né, nós vamos clicar lá na planilha custos e vamos puxar o custo de demissão, que é 950. Se você não quiser usar as fórmulas, você pode digitar esses valores também, tá? Eu estou usando fórmulas porque nos dá a possibilidade depois de simular, inclusive, alterações nos custos. Eu vou clicar aqui na última fórmula, né? Então, só arrastei. O custo total vai ser B5 vezes B25. Então, olha que legal, né? A gente conseguiu aqui multiplicar a quantidade de todos os custos, né, pelos seus respectivos custos unitários, né? O custo de produção, de estoque inicial, de ter um estoque final, o custo de manter alguma coisa estocada, que é esse estoque médio, os custos de subcontratar, de admitir e de demitir. Agora nós vamos somar todos esses custos, então eu vou clicar aqui na célula C26, vamos chamar aqui então de total, e vamos clicar na célula D26 e vamos colocar uma fórmula para soma. Então eu vou digitar igual para entrar no modo fórmula, e ele automaticamente até já me sugeriu a fórmula. Então nós vamos pegar do custo de produção até o custo de demissão, D19 até D25. Vou clicar aqui, que ele já digita para mim. Prontinho. Então, a gente pode até colocar aqui em negrito. Vou colocar aqui bonitinho em negrito. Marquei as células. Então, nós temos um custo de produção de 408.815. Bem, podemos partir então agora para o plano B. Vamos lembrar qual era o plano B? No plano B, na questão, a proposta é que seja feita uma produção constante de 600 unidades por mês, com estoque inicial nulo, subcontratando com terceiros as unidades que faltarem, né, claro, para atender plenamente a demanda. Muito bem, eu sugiro para facilitar a nossa vida que a gente copie essa planilha aqui. O jeito mais rápido de copiar é você clicar aqui na setinha, no lugar onde tem um nome, né? E aí você escolhe duplicar. Esse vai ser então o plano B. Então, dei 2 cliques aqui no título, né, da planilha e vou chamar de plano B, tá? Vamos corrigir aqui o texto, né, para ele ficar adequado. E na célula A2, vamos digitar então ao que se refere esse plano. Então vai ser a produção mensal constante de 600 unidades com estoque inicial nulo e subcontratação de terceiros. Bem, vamos então às alterações que a gente vai precisar fazer aqui na planilha. Então a primeira providência vai ser que o estoque vai ficar nulo. Vou digitar 0 aqui na célula B5 e nós vamos colocar o fundo branco. A segunda providência é que a produção mensal é constante de 600 unidades. Então, no lugar aqui na célula C5 em diante, né? No lugar da gente utilizar o estoque médio, a gente vai digitar o valor de 600 mesmo. Então, eu cliquei aqui na C5, digitei 600. E eu vou simplesmente puxar esse valor aqui pelo quadradinho, né? Até dezembro. Uma outra alteração que será necessária nesse caso é que a gente precisa incluir a informação de que a gente vai subcontratar, né? Então a gente está tirando a produção, está somando a demanda, mas a gente não incluiu
a subcontratação no período. Então eu vou incluir uma coluna aqui, eu vou clicar na célula E, vou dar o botão direito e vou clicar em inserir uma coluna esquerda. Nós vamos colocar aqui mais a subcontratação. A quantidade que a gente vai subcontratar vai depender de quanto que faltar do estoque. Essa que é a ideia. Em vez de ter uma produção anterior, de um período anterior, a gente vai compensar pela contratação de um terceiro. Antes só da gente proceder aqui ao cálculo, a gente precisa ajustar a fórmula, né? Eu vou clicar aqui 2 vezes na célula F5, ou vou apertar F2, né? E a gente vai verificar que ela não utiliza ainda a subcontratação. Então, de um estoque inicial, eu vou somar o que for produzido, vou subtrair a demanda e vou somar aqui também o que for subcontratado, que eu não vou precisar, né, fabricar a princípio, né? Então, cliquei mais e cliquei em subcontratação. A gente pode até clicar aqui no quadradinho e já puxar essa fórmula para as demais, né? Então, eu vou clicar aqui na célula F5 e vou arrastar até a célula F16. Fica bem claro aqui que a gente vai precisar contratar, né, 150 unidades que estão faltando para atender a demanda do mês de janeiro, já que os clientes, né, vão comprar 750 unidades e a gente vai produzir só 600. Então, eu vou digitar aqui na célula E5 o valor de 150. O que acontece é que, né, o mês de fevereiro, né, ele começa ali com 0 unidades, já que o mês de janeiro terminou com 0. Né, a gente produz mais 600, só que a demanda é um pouquinho maior, são de 650 unidades, então ainda fica faltando 50. Aí a gente vai ter que contratar o terceirizado para fabricar para a gente as 50 unidades. Então o mês termina com estoque 0, e aí no mês de março ele já começa, né, já que o estoque inicial é igual ao final, com 0 unidades também. Só que ainda, ó, como a demanda é um pouquinho maior, são 640 unidades demandadas em março, e a gente está fabricando 600, então ainda vai precisar de 40 unidades. Aí de novo nós vamos acionar os terceiros para eles fabricarem para a gente as 40 que a gente não dá conta. Note que a partir do mês de abril, aí como a demanda é menor, foi caindo, né? Então a gente começa a produzir e vai sobrando estoque, ó. Chega ao ponto no mês de agosto e setembro de ter um tantão de coisa em estoque, ó, 470 unidades. Isso que vai sobrando vai se acumulando, né? Quando chega no mês de dezembro, aí a gente tem um salto na demanda, ó. A gente tem uma produção de 600 unidades e uma demanda de 956. Então, mesmo com o estoque que a gente acumulou anteriormente, a gente ainda precisa de 376 unidades. E aí não tem jeito, né? Nós vamos ter que contratar o terceiro para fazer para a gente, 376. Essas foram as intervenções que nós fizemos. Eu vou marcar aqui de amarelinho, né, da célula S5 até S7, para a gente lembrar que foram itens, né, que nós fizemos aqui a partir da decisão, né, que a gente tomou. Foram decisões, né, que nós tivemos aqui no processo. Bem, a gente quer apurar também o custo disso, né? Então, da produção, já tem aqui, né, a quantidade somada. Então, as 600 unidades vezes 12, né? Então, isso dá um total de R$ 7.200. O estoque inicial começa com 0. O final, a gente está vendo aqui que está terminando com 0. Isso aqui dá até para a gente automatizar, ó. Vamos fazer isso também? O estoque inicial já está puxando sozinho lá, da célula B5. Mas o estoque final, ó, a gente digitou, né? Eu vou clicar aqui igual e vou colocar para a célula F16, né? Na célula B21, que aqui tem o valor do estoque final, eu estou buscando o estoque final, realmente, do mês de dezembro, que está na célula F16. Que a gente não precisa ficar digitando, né? Sozinho, ele já buscou. É 0 mesmo, né? O estoque final de dezembro. Ele calculou para a gente aqui também o estoque médio, que é uma média do estoque final que a gente teve no período. Aí a gente multiplicou esse estoque médio por 12, né? É o que tem aí na fórmula. Igual média de F5 até F16 vezes 12. Então o estoque médio foi de 1.940 unidades. A gente já tem um custo de armazenamento. Agora a gente tem que incluir aqui a subcontratação que não tinha, né?
Então, no período, a gente devia somar a quantidade de subcontratações que aconteceram. Então, eu vou colocar aqui igual soma na célula B23 e vou marcar todas as células onde tem subcontratação. Da E5 até a E16. Então, nós temos aí, então, né, um valor de 576 itens que foram subcontratados. Como para fabricar cada um custa 40, né, para esses terceiros aí, um pouquinho mais barato que a hora de produção normal, isso gerou um custo de R$ 23.040. A gente não contratou ninguém, nem demitiu ninguém. Então, a gente tem aqui o custo total já apurado pelas fórmulas que a gente já tinha feito, né, para o plano B. Veja que ficou um pouco mais caro que o plano A. Bem, nesse ponto dá para a gente seguir para o plano C. Eu acho que é uma boa ideia, de novo, duplicar, né, aí a nossa planilha, né, para a gente fazer. Vamos reler o plano C para a gente verificar o que precisa. No plano C, a proposta é que seja uma produção mensal constante também, partindo de um estoque inicial de 100 unidades em janeiro até um estoque final de 148 unidades em dezembro. Bem, eu vou copiar de novo a planilha do plano A, tá? Como a gente duplicou uma ao lado da outra, eu vou clicar aqui na planilha e vou arrastar para o final. Tá? Agora é só a gente renomear. Plano C. Plano C, aqui na célula A1, né? Vamos colocar aqui na célula A2 a identificação desse plano. Então, vai ser a produção mensal constante, com estoque inicial de 100 unidades e estoque final em dezembro de 148. Bem, essa aqui era a situação, inclusive, né, da planilha que nós usamos no plano A, né? E nela, a gente tinha adotado um estoque inicial de 100 unidades. Agora, a questão nos diz para utilizar um estoque de 100. Então, eu vou mudar aqui, 100, com a produção constante mesmo. E aí, a gente espera, ao final, ter um estoque, né, de 148 unidades. Como está, a gente está tendo um estoque de 100. Como é que a gente vai descobrir, então, a quantidade que a gente devia fabricar para conseguir chegar no estoque de 100? Para a gente poder apurar, então, a quantidade que a gente vai precisar produzir, né, de janeiro até dezembro, a gente precisaria somar, né, a demanda toda com o que a gente quer que sobra no final, que são as 148 unidades, e abater, né, que não vai precisar fabricar nesse período, o que vai vir no período anterior, o que vem do estoque inicial. Ou seja, a produção vai ser igual. Cliquei aqui na célula G4 para a gente só deixar um registro, né? Produção é igual, abre parêntese, a soma da demanda mais o que a gente quer que sobra no estoque final, menos lá no estoque inicial. E a gente vai dividir pela quantidade de períodos. Vou puxar aqui a coluna G aqui para, né, para caber a fórmula. Então, vou clicar aqui na célula H4, né, e aí nós vamos trazer para cá primeiro a soma da demanda. Eu poderia fazer uma fórmula aqui de soma e buscar a demanda, mas a gente já fez. Né? Clica lá na planilha demanda, tem uma célula lá com total, ó. Já está calculado aqui. Então, eu cliquei em demanda B4, ele já trouxe para a gente a soma da demanda toda, tudo que tem que ser fabricado para atender, né, esses clientes, mais o estoque que a gente quer que sobra, a questão está falando que são 148 unidades, 148, menos o estoque inicial, né? A questão está nos dizendo que o estoque inicial vai ser de 100 unidades. Isso aí nós vamos colocar entre parênteses, eu acabei esquecendo aqui de digitar, então vou clicar de novo aqui no iniciozinho, né? Coloco parênteses, o finalzinho, fecha o parênteses. Aí nós vamos dividir pela quantidade de meses, que são 12. Então, na célula H4 a gente colocou uma fórmula, a gente pegou o total da demanda, exclamação B14, mais as 148 unidades que a gente quer que sobra no estoque final, menos as 100 do estoque inicial. Essa soma, entre parênteses, a gente dividiu por 12. Então, a gente obteve que são 652 unidades que têm que ser fabricadas. É esse valor que vai ir aqui para a produção. Então, nós vamos clicar na célula C5, vamos digitar igual, e vamos clicar na célula do valor da produção, que é H
4. De novo, a gente quer repetir o mesmo valor nas demais células. Se a gente arrastar aqui, ele vai descendo, né? Cada fórmula vai descendo. Então, em vez da primeira vai ser H5, mas quando eu arrastar para a próxima vai ser H6, na próxima H7 e assim sucessivamente. Então, a gente vai apertar F4 para a gente travar a célula. Ficou cifrão H, cifrão 4. Vou dar um Enter. Né? E agora a gente clica no quadradinho para repetir isso nos demais. Então, começando aqui com estoque de 100. Veja que direitinho, ó, vou marcar aqui até de amarelo, para você ver. O estoque final ficou de 148. Então, atendeu direitinho. Ó, produção mensal constante, com estoque inicial de 100 unidades, estoque final em dezembro de 148. Não teve subcontratação, nem teve admissão nem demissão, e as quantidades já estão apuradas aqui da produção, do estoque inicial e final e o estoque médio. Como a gente copiou aqui do plano A, o estoque final ficou errado aqui, né? Vamos corrigir aqui, é aquela mesma correção que a gente fez no plano B. Então, nós vamos clicar igual na célula B21 e vamos clicar na célula E16, né? Que é o estoque final em dezembro, que é de 148, como a questão propôs. Então, a gente determinou aqui o custo para esse plano de produção, R$ 413.875. Finalizado o plano C, vamos para o plano D, né? No plano D, a proposta é realizar uma produção constante de janeiro a agosto, com estoque inicial de 150 unidades em janeiro, e procurar ter um estoque mínimo possível em agosto, seguido de uma produção constante de setembro a dezembro, com estoque final em dezembro de 50 unidades. Veja que esse modelo é uma proposta de uma produção que acompanha a sazonalidade, né? Muito provavelmente, por conta disso, você vai precisar admitir e demitir pessoas, né? Para dar conta dessa produção. Eu vou então copiar essa planilha do plano C, tá? Então, novamente, vou dar o comando aqui para duplicar. Aí nós temos então o plano D. Vamos renomeá-lo aqui, plano D. Na célula A1, vamos informar que é o plano D e vamos modificar o texto aqui que descreve esse plano. Passa a ser produção mensal constante, com estoque inicial de 150 unidades e estoque final em dezembro de 50 unidades. Depois tem uma produção constante de novo de janeiro a agosto, com estoque mínimo em agosto e constante de setembro a dezembro. Vamos aqui então para as alterações que a gente vai precisar fazer. Então, inicialmente a produção mensal vai ser constante com estoque inicial de 150 unidades. Então aqui em janeiro nós vamos colocar um estoque inicial de 150 unidades. E a expectativa é que ao final do período a gente tenha um estoque final de 50 unidades. Então, a princípio, daria para a gente fazer a mesma formulazinha, ó, né? A gente soma a demanda toda do período com o estoque final menos o estoque inicial e divide pela quantidade, para a gente poder saber qual deveria ser a produção para chegar àquele estoque de 50 unidades. Do jeito que está aqui, está dando estoque final de 198, não é o que a gente quer, né? Vamos até fazer aqui para a gente visualizar. Bem, então vamos editar aqui a célula, vou dar 2 cliques. Né? A gente já tem a demanda total somada, né? Aqui de janeiro até dezembro, que vem da planilha demanda, na célula B14. Nós precisamos somar essa demanda ao estoque final. O estoque final esperado é de 50 unidades. E vamos subtrair, né, o estoque inicial, que seria de 150. Então, né, eu somo tudo que eu tenho que fabricar, mais o estoque final de 50 que a gente quer, menos 150 que é o inicial, dividido por 12. Então, a princípio, ó, fabricando 639 unidades, né, 640 unidades por mês, a gente consegue chegar no estoque final de 50. O caso é que tem mais algumas coisas, né? A questão pede também para que a produção seja constante de janeiro a agosto, com estoque mínimo em agosto. Na verdade, nós temos que fazer esse cálculo não para o período todo, mas de janeiro a agosto. E a alteração que nós vamos fazer, tá? Então, eu vou vir aqui só para documentar, né? Eu vou colocar aqui janeiro a agosto, tá? Vamos alterar, então, a fórmula para que reflita o período em análise. Então, nós vamos somar a demanda apenas do período. Então, não vai dar para ser mais, né, aquela demanda que já vem. Eu vou apagar aqui, né?
e nós vamos colocar soma, né? E vamos marcar as células, então de janeiro até agosto, né? De janeiro até agosto. Ok? Isso aí nós vamos somar com o estoque final que a gente quer. O texto diz que a produção deve ser constante de janeiro a agosto, com estoque mínimo em agosto. O estoque mínimo em agosto é zero estoque, né? E em janeiro a gente está propondo começar com 150. No período de janeiro a agosto nós não temos 12 meses, a gente tem 8. Então eu mudei aqui. Aí nós vamos determinar então a quantidade, 552,5 unidades. Bem, o que a gente percebeu? Em agosto, de fato, a gente conseguiu ter um estoque zero, não é? Só que você observa que nos meses anteriores o estoque final ficou negativo. Significa que a gente não conseguiu produzir uma quantidade suficiente para poder atender a demanda dentro dessa expectativa inicial que se tinha. Então, não vai ter como a gente seguir com essa expectativa inicial. O problema é que a gente precisa determinar a quantidade então que a gente tem que fabricar para pelo menos o estoque não ficar negativo, né? Então a gente, em vez de fabricar 553 unidades, né, a gente precisaria fabricar um pouco mais. Como é que a gente vai determinar essa quantidade? Bem, para a gente determinar quanto que a gente precisaria fabricar a mais, nós vamos precisar determinar a deficiência média de estoque que a gente tem ao longo dos meses. Note que o estoque final ele vai acumulando. Então, ele vai acumulando uma deficiência de meses anteriores. Então, a ideia é a gente criar aqui uma coluna deficiência, né? Na célula F4 aqui eu digitei deficiência. E aí nós vamos, então, fazendo a acumulação desses valores e considerando também o tempo, né, em que eles estão. Então, eu vou clicar aqui na célula F5 e vou repetir o valor do estoque final de janeiro. No mês de fevereiro, a gente vai ter 145 unidades, né, que ficaram faltando. Então, as 47 do mês anterior, mais essas. Como a gente tem 2 meses, a gente vai calcular a média, né? Então, em média, faltaram até aqui em fevereiro 72 itens. Aí a gente repete a mesma coisa para março. A gente vai pegar as 272,5 unidades, mas vamos dividir por 3. Né? A gente está fazendo isso aí na célula F7. Né? A gente está pegando o estoque final de março, estamos dividindo por 3, né? Então, até o mês de março, acumula-se uma falta de 77,5 itens. Vamos repetir a mesma coisa para abril. Então, nós vamos colocar igual e vamos clicar na célula E8 e vamos dividir por 4, né? Que é o mês de abril. Então, nos 4 meses, de janeiro a abril, acumula-se uma falta de 67,5 itens, né? Em média. Mesma coisa vamos fazer para maio. Então, acumulou aí 257,5 itens. Nós vamos dividir por 5. Mesmo procedimento para junho, igual. Então, menos 155 dividido por 6, porque é o mês de junho. Julho também, igual. Menos 22,5 dividido por 7. E mês de agosto, né, que vai ser igual o estoque final dividido por 8. Bom, a gente tem aí, então, em média, ao longo dos meses, a falta que a gente teve, né, de estoque. Note que tem um mês que foi mais crítico, não foi? Aqui no mês de março, a gente chegou a ter uma falta de 77,5 itens em média. Então, é essa quantidade que a gente precisaria fabricar a mais desde janeiro para garantir que em todos os meses, né, de janeiro a agosto, a gente não tenha falta de itens. Então, a gente precisa fazer esse ajuste, né, na planilha. Até para que se tenha um registro, né, de como que isso foi feito, eu sugiro a gente repetir essa planilha. Né? Então, isso aqui foi só porque a gente detectou que a proposta inicial da empresa, né, de ter um estoque constante de janeiro a agosto, ela foi insuficiente, não deu, né? Então, você começando ali com 150 unidades, ainda teve falta de estoque. A gente calculou aqui o estoque final médio acumulado para a gente descobrir onde é que tinha a maior falta de estoque. Né? Em média, a maior falta de estoque ocorreu no mês de março. Significa que a gente precisa fabricar pelo menos 77,5 unidades a mais para a gente dar conta da produção.
Então o que eu vou fazer é reproduzir essa tabela aqui abaixo para a gente poder já fazer o ajuste. Então eu vou marcar aqui algumas células, né? Vou marcar aqui da 17 até por aí 32, só para a gente inserir. Tá, botão direito, inserir 16 linhas acima. Então ele inseriu aqui um espaço vazio, né? Onde a gente vai utilizar para copiar essa planilha aqui novamente. Só que antes de copiar, eu acho que é interessante a gente documentar aqui como que vai ficar a nova quantidade de produção, né? Então a produção aí, vou colocar assim, de janeiro a agosto, né? A produção vai ser igual a demanda mais o estoque final menos o estoque inicial dividido por N. Aí nós vamos somar aqui com a deficiência, tá? Essa aí é a formulazinha. Então eu só anotei aqui só para a gente lembrar. Vou colocar aqui nessa célula C19 a nova quantidade. Então basicamente é a mesma fórmula que a gente já tinha feito, tá? Então, vou repetir a fórmula igual a soma da demanda de janeiro a agosto. Então eu cliquei de D5 até D12 mais o estoque final que a gente quer que chegue, que é 0, né? Menos o estoque inicial, que são de 150 unidades, fecha parênteses. Aí nós vamos dividir pela quantidade de meses, que são 8. Então, a princípio, vai dar a mesma coisa ali, né, se eu der Enter, do que a gente já tinha feito. O que a gente vai alterar, então, na fórmula é que a gente vai incluir, né, a soma, tá? Então, mais a deficiência, né? Se eu chegar e colocar aqui a deficiência direta assim, como ela está num valor negativo, vai subtrair, não vai? Então, eu vou só colocar aqui pedir para trazer em valores absolutos. Então, eu vou usar a fórmula ABS, tá? Que aí ele vai tirar o negativo. Então, eu usei só para isso. Então, mais ABS, clica na célula F7. Então, o que a gente está fazendo? A gente está somando a demanda de janeiro a agosto. Estamos somando essa demanda, o estoque final que a gente espera, que é de 0 unidades. E estamos subtraindo o estoque inicial, que a gente não vai precisar fabricar no período, que é de 150 unidades. Tudo isso aí, somado, né, vai nos dar a quantidade que a gente precisa de fato produzir. Só que a gente vai produzir em 8 meses. Então a gente está dividindo por 8 meses, que é de janeiro a agosto. Só que a gente já viu que vai faltar, né? E nós descobrimos que, em média, né, provavelmente a gente vai precisar fabricar mais 77,5 unidades, né? E a gente vai ter então a nova quantidade. Então a gente precisa fabricar 630 unidades. Aproveitando aqui a oportunidade, a gente vai ter que produzir também para setembro até dezembro, né? De setembro a dezembro, o que a questão fala? Diz que a produção deve ser constante de setembro a dezembro. Então, nós vamos utilizar a fórmula normalzinha, né? Então, produção vai ser igual a demanda mais estoque final menos estoque inicial mais dividido por N, né? Que é aquela fórmula que a gente já tinha utilizado antes. Então, eu vou calcular aqui também a quantidade na célula C21. Então, a quantidade daí em diante vai ser o quê? A produção que eu vou ter de setembro vai pegar aqui, né? Demanda. Então, vou colocar assim, abre parênteses, soma. Então, soma de setembro até dezembro, mais o que a gente quer que sobra no final no estoque. Não tem nem especificado. Ah, tem sim. A questão diz que o estoque final em dezembro tem que ser de 50 unidades. Então, nós vamos somar aqui 50, menos o estoque inicial. O estoque inicial de setembro, né, onde está começando esse intervalo aqui de produção, é o final de agosto, não é? E em agosto, ó, o estoque final vai ser 0. Então vai ser, né, menos 0. Fizemos aqui. A gente vai dividir pela quantidade de meses agora. São 4 meses, né? Então vamos colocar aqui 4 meses. Olha aí que legal, né? Então a gente já sabe agora que a gente vai ter que fabricar 630 unidades de janeiro até agosto e que a gente vai precisar produzir mais 814 de setembro em diante para atender a produção, né, da segunda metade, vamos dizer assim, do plano. Optei por não fazer
né, essas alterações diretamente nesse quadro aqui, para poder ficar um registro aí, mas você poderia vir aqui e digitar os dados, né? Dá para fazer. Eu vou copiar aqui o quadro todo, tá? Aqui até o estoque final, né? Marquei aqui então das células A4 até E16. Vou dar um Ctrl C aqui e nós vamos colar aqui na célula A23. Ixi, ainda ficou certinho, hein? Acho que eu vou até inserir uma linha aqui. 36, né? Da linha 36 e vou inserir uma linha acima. Então, ficou bonitinho, né? Estão aí. Como a gente não tinha travado aqui as células do mês, ó, ele desceu, né? Então, vamos só corrigir aqui, que o mês começa na célula A2, né? Então, na A24, eu estou corrigindo aqui para demanda A2. Você vai ver que ele vai trazer janeiro. Aí é só arrastar agora aqui, pontinho, aí, né? A de demanda também ficou errada, ó. Vamos corrigir aqui também. Então, na célula D24, troque aí a demanda para a célula B2, né? Que é onde começa lá na planilha de demanda. Observe lá que é na B2, né, que começa os valores. É só para a gente não precisar voltar. Aí. Então, o que aconteceu agora é que a gente determinou, né, de janeiro a agosto a quantidade que vai ser produzida. Então, eu vou clicar na célula C24 aqui. Você clica igual, né? E aí clica na célula que tem o valor 630. A gente precisa ajustar aqui essa célula porque ela precisa ficar travada, né? Então, pressione F4 no teclado aí. Então, ou digite, né, o cifrão na frente do C e o cifrão na frente do 19 e pressione Enter. Agora, basta puxar aqui. Vamos puxar um quadradinho de janeiro até agosto, né? Nós vamos fabricar 630. Bem, de setembro em diante, a gente determinou que a produção vai ser de 814 itens, né? Então, eu vou clicar na célula C32, vou clicar em igual e vou clicar no valor da célula C21, né? Que tem né, a quantidade determinada de setembro e dezembro. E aí nós vamos, então, apertar F4 para travar a célula. Aperta Enter, né? E aí a gente pode arrastar. Note que o estoque final deveria ser de 50 unidades, né? E o estoque ficou bem maior. Por que isso aconteceu? Quando a gente fez o cálculo aqui para setembro a dezembro, a gente presumiu que no mês de agosto a gente teria um estoque zerado. Só que ao incluir as 77 unidades, não vai dar para atingir essa meta mais. A gente tentou um estoque mínimo, mas não vai ser zero. É tanto que você pode visualizar no quadro que a gente construiu agora, né, já com as 630 unidades, que tem sempre uma sobra de estoque no final, todo mês. Ó. Basicamente só no mês de março mesmo que a gente conseguiu zerar, né? E você vai perceber lá que em agosto ele vai fechar com 620 unidades. Então a gente não pode presumir, para calcular a quantidade de setembro a dezembro, que a gente vai partir de zero, né? Unidades, porque não vai ter zero no estoque final. Vai ter 620. Então nós vamos precisar voltar aqui na fórmula, que é a fórmula C21, e fazer o ajuste aqui na quantidade. Ó. Vamos colocar 620, né? E aí nós vamos ver que vai automaticamente calcular um novo valor e ele também vai ser aplicado lá no quadro. Né? A quantidade passa a ser 659 unidades, bem menos, né? E ele já corrigiu aqui pra gente. Ó. E vai dar certinho. Ó. A meta era começar com 150 e terminar com 50. A gente conseguiu. Então esse aqui foi um exemplo bem interessante, né, de como que você trabalha com um plano de produção misto, né, com mais de uma política. E também mostra um pouco do desafio da decisão. Em alguns casos você vai ter que fazer escolhas de talvez aumentar um pouco mais o estoque, né? Que foi bem o caso aqui, aumentou um pouquinho. Né? Isso vai ter impacto naturalmente nos custos. Vamos dar uma olhadinha na planilha. Na planilha de custos vai ser necessário a gente fazer alguns ajustes também. Como a gente inseriu algumas células abaixo,
os valores todos de referência estão vindo da planilha de cima, né? Então a gente tem que refazer isso aqui. Então, primeiro a gente vai ressomar a produção, né? Então clica aí na célula B, no meu caso aqui B38, né? Igual soma. E aí nós vamos marcar, né, todos os valores da produção no período. Então vai da célula C24 até a célula C35, tá? Então no período vão ser produzidas 7.676 unidades. O estoque inicial, né, nós vamos clicar aqui na célula B39 igual, e aí vamos clicar na célula B24, né, que tem o nosso estoque inicial agora. O estoque final, nós vamos clicar igual na célula B40 e vamos pegar o estoque final lá na tabela, que é de 50, né? Na célula E35. Vamos calcular também o estoque médio novamente, né? Então, eu vou clicar aqui igual, média, na célula B41, né? Que a gente está. E aí nós vamos tirar uma média do estoque final, tá? Então, eu vou marcar o estoque final todo. Vai da célula E24 até até E35. E nós vamos pegar essa média que vai sair e vamos multiplicar pelos 12 meses. Deu 3.284 unidades. Bem, no período a gente não vai subcontratar ninguém, né? A escolha aqui é pela fabricação própria. Mas a gente vai acabar precisando contratar alguém. Por quê? Se a gente seguir o plano de produção de fabricar 630 unidades, nós vamos ajustar a capacidade de produção para essa quantidade. Vamos contratar pessoas, né, que dão conta ali dessa quantidade, e daí você vai ter, né, uma produção até agosto. Então, dentro dessa perspectiva, quantos funcionários seriam necessários? Até uma pergunta boa, né? Até para a gente saber se vai precisar contratar ou não. O exercício nos informa, no enunciado ainda, que a capacidade produtiva é de 10 unidades homem mês. Voltando aqui à planilha, se a gente faz 10 unidades por funcionário, né, por colaborador, e a gente tem que fabricar 630, então quantos funcionários a gente precisa? Vamos subir aqui um pouquinho, né, que a gente já tem aqui a informação da quantidade, né, que a gente vai produzir em cada período, e eu vou incluir aqui na planilha, na célula D19, a informação do número de funcionários. Então, quantos funcionários a gente precisa aqui? Nós vamos pegar os 630 e vamos dividir pela quantidade, né, de unidades que cada funcionário consegue fabricar. Então, nós vamos dividir as 630 unidades que precisam ser fabricadas em cada mês, né, de janeiro a agosto, pela quantidade que cada funcionário consegue fazer. Dessa forma, a gente determina a quantidade de funcionários. Então, são 63. Né, para fabricar 630 unidades. Eles vão ser contratados em janeiro, vão trabalhar até agosto. Aí vai chegar em setembro, a gente vai fabricar um pouco mais, né? Então vamos determinar aqui também a quantidade de funcionários. De setembro a dezembro, nós vamos então dividir as 659 unidades que a gente tem que fabricar pela quantidade, né, que é a capacidade ali de produção que a gente tem, que é de 10 unidades por funcionário. A gente vai obter, então, 65,9. Né? Não dá para contratar 0,9 funcionários. Então, a gente poderia considerar aqui que serão necessários 66, né, funcionários. Então, a gente vai contratar mais 3, não é? Bem, vamos informar, então, os 3, né, lá na admissão. Conclusão, né? O custo para o plano D será de R$ 403.360. Bem, a questão pede para a gente poder escolher, né, qual plano deveria ser utilizado. Vamos rever os custos de cada um. O plano A finalizou um custo de R$ 408.815. O plano B a um custo de R$ 387.890. O plano C a um custo de R$ 413.875. E o plano D a um custo de R$ 403.360. Então, de fato, o plano B se mostrou o mais interessante e deve ser escolhido pela empresa. Muito bem, nesse ponto, então, a gente finaliza os cálculos para a construção do plano agregado de produção e a gente espera que tenha ficado claro, né, o procedimento para fazer o cálculo, para determinar o custo de cada um desses planos
e também para fazer a escolha, né, entre aquele plano que é mais interessante. Caso tenha dúvidas, entre em contato e até a próxima.